Senhoras e senhores, pedimos mais uma vez que todos tomem seus lugares para que possamos, então, retomar as nossas atividades neste primeiro dia do terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Bom, para encerrar, então, este primeiro dia, nós temos o prazer de anunciar o tema do nosso último painel de hoje: Aprendizados com Processo de Inovação. E para isso eu gostaria de convidar agora a senhora Simone de Jesus Souza, gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Chamamos também a doutora Liliane Penelo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Muito bem, e para mediar este painel, nós convidamos a doutora Ana Maria Chiesa, professora doutora da Escola de Enfermagem da USP e consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Lembramos mais uma vez que, ao final, nós teremos 30 minutos de perguntas e respostas. Basta entregar a ficha com as perguntas para as nossas recepcionistas. Com a palavra, a doutora Ana Chiesa. Boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui em mais um encontro anual de reflexão e compartilha de conhecimentos, experiências. A gente sai sempre com muita energia para continuar o trabalho. É uma honra poder coordenar esse painel, né? Um painel que encerra o primeiro dia do terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, onde o tema é um tema que vem trazendo cada vez mais. Se a Eli estava manifestando a preocupação com a dificuldade das perguntas dos painéis anteriores, a gente vê que também esse tema, né, os aprendizados com as inovações, também trazem um tema bastante instigante e certamente vai coroar esse primeiro dia, né, trazendo principalmente experiências em dois setores que tem uma tarefa de articular acesso universal de políticas públicas, portanto, tem uma questão inerente de escala, né? Mas também tem que coordenar com perspectivas de adaptação, porque nós temos um país com inúmeras desigualdades sociais, então a questão da equidade também tem que ser contemplada. Então, encontrar o meio termo entre o acesso universal e a garantia de qualidade, atendendo diferentes necessidades, já é por si só um desafio de extrema complexidade. Então, eu gostaria de agradecer de antemão a presença das nossas painelistas, né, e passar a palavra, então, para a professora Simone. Né? A professora Simone de Jesus Souza é bacharel em licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui especialização em Literatura Infantil e Juvenil pela Universidade Federal Fluminense, extensão em Educação Infantil e Juvenil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e extensão em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Foi professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas séries iniciais por 10 anos, então sua experiência não é só da academia, mas também da vivência prática, né? Diretora adjunta da Escola Municipal Dom João VI e no nível central, na equipe de Educação Infantil e a partir de 2003, e atuando de 2009 até agora como gerente de Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Portanto, Simone, a gente espera muito ouvir sua experiência a respeito dos aprendizados com processos de inovação. Você que sabe, pode ficar aqui. Quer testar esse microfone? Será? Alô? Está testado. Boa tarde, boa tarde.
Como é que é isso? Ana, esse aqui, como é que é? Tá ótimo. Perfeito. Não. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. De tudo que a Ana falou ali, eu acho que o que eu mais gosto é quando fala que eu sou professora da primeira infância, porque eu acho que é o que me define, é o que me constitui, é o que me traz até aqui, na verdade. E, na verdade, o que me traz também até aqui, além da minha trajetória, é a trajetória de todos os profissionais que estão lá na rede do Rio de Janeiro, que cada um contribui um bocadinho do que eu vou mostrar aqui. E aí eu faço um desafio para vocês, eu venho aqui começar contando um causo. Se é para falar de inovação, oi, não vou cair, só para ver se vocês estavam acordados. Se é para falar de inovação, eu venho falar de meia preta. Eu vou falar de meia preta. Não é minha meia preta hoje não, que eu só vim para combinar. E os tradutores não estão loucos. Black sock, é isso? É disso que eu vou falar, de meia preta. E aí eu vou fazer um convite para vocês voltarem 40 anos no tempo, início da década de 70, e eu vou falar a história da menina Jaqueline. A menina Jaqueline, nos seus 5 anos de idade, passou janeiro, fevereiro, se preparando para entrar na sua educação infantil, no jardim de infância. E aí, a mãe dela comprou todo o enxoval dela, comprou avental, comprou uniforme, comprou esteirinha para a hora dela relaxar, comprou merendeira, comprou conga, comprou tudo o que ela precisava para começar aquele ano letivo. Comprou massinha, comprou lápis de cor. E com todo o capricho do mundo, a mãe da Jaqueline fez o quê? Etiquetou tudo com o nome dela. Uma caligrafia caprichada. Jaqueline em tudo. Estava tudo perfeito para ela começar o seu ano letivo. Para ela começar o tão esperado jardim de infância. E a mãe dela também comprou, como o título do meu convite a vocês, meias pretas. Por que que a mãe da Jaqueline comprou meia preta para ela? Jaqueline tinha um irmão mais velho, um irmão que já estava no ensino fundamental, um irmão que já estava nessa mesma escola que Jaqueline ia. E ele usava meia preta. Então a mãe comprou, reforçou o enxoval de meia preta, e lá foram as duas para o primeiro dia de aula. Aquele pátio repleto de crianças, Jaqueline lá, enfileirada, cantando o hino nacional. A diretora na frente da escola toda, olhou lá no fundo da fila, aquela canela com aquela meia preta. Tirou Jaqueline da fila, porque meia preta era só para o fundamental. Então ela tirou Jaqueline da fila, a mãe da Jaqueline ficou muito irritada com ela e foi bater boca. Como é que ela tirava a Jaqueline da fila daquele jeito? Uma fez desaforo, a outra fez desaforo, bateram boca. Jaqueline ali no meio, tentando entender o que estava acontecendo, olhando para aquilo tudo. O que a mãe da Jaqueline fez? Passou a mão nela. Aqui, minha filha não estuda. A diretora deve ter pensado, graças a Deus, menos uma mãe para me dar problema. Raspou dali com Jaqueline, e Jaqueline ficou por 1 ano na sua casa, com todo esse enxoval que ela tinha comprado, com toda a expectativa que ela tinha feito para o seu jardim de infância, brincando com o lápis de cor, brincando com a massinha. Quem estava certo nessa história? Era a mãe da Jaqueline? Ou era a diretora da escola? Quem estava certo? Não teve uma alma que virasse e falasse: para tudo. Você tem razão,
das suas regras não estarem sendo cumpridas. Você tem razão de não querer que sua filha seja arrancada da fila. Mas aqui, o que está em questão é o direito dessa criança de estar na escola. Aqui, em primeiro lugar, tem que estar o direito dessa menina de ser respeitada, de estar no seu espaço, vivendo a sua pré-escola, vivendo o seu jardim de infância, naquela época era jardim de infância. Naquela época faltou essa mentalidade. E é essa mentalidade que a gente vem trazendo como esse convite a olhar essa primeira infância para além dessas meias pretas. Uma primeira infância que coloque, nesse diálogo, coloque em foco realmente essa criança. Seus direitos, suas necessidades, que ela seja o eixo norteador do nosso fazer. E é isso que a gente vem falar um bocadinho aqui. E aí a gente chega na Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu já sou atuante, tenho 21 anos de casa já, mas o nosso cenário era mais ou menos esse. Hoje temos 1.076 escolas, 252 creches públicas municipais, que dão atendimento em horário integral, 98 unidades escolares que atendem também a modalidade creche, 168 creches conveniadas, 118 espaços de desenvolvimento infantil, que é um conceito novo que reúne toda a primeira infância no mesmo módulo de atendimento. Na educação infantil, temos 67.044 alunos, sendo 50.000 de creches municipais, 16.000 de creches conveniadas e na pré-escola 71.849 alunos. Só estar numa rede dessa é muito tranquilo. Entrar só com essa galera que de profissional a gente tem 136 professores 1, que são os especialistas de educação física, na educação infantil, 2.027 professores 2, 2.848 professores de educação infantil, que eu vou falar um pouquinho melhor dele, e 7.014 agentes auxiliares de creche, que é o profissional que auxilia o professor nas turmas de berçário, maternal. Só. Esse é o nosso mapa é desenhado em coordenadorias, e a gente tinha o desafio de pensar como é que a gente ia desenhar essa política. Nossos principais desafios de cara foram, primeiro, a alta demanda por vaga de 0 a 3. A gente tinha longas filas de espera, a gente tinha uma população toda que estava fora dos espaços escolares. Além disso, a gente também tinha profissionais generalistas, que não eram específicos da educação infantil. Eram profissionais que, num ano, estavam na educação infantil, no ano seguinte, estavam no 5º ano, no ano seguinte, no 1º ano. O esforço de formação ia pelos dedos, escorria pelos dedos. Além disso, nossos espaços eram adaptados, muitas vezes herdados da assistência social, nas creches que vieram para a gente, eram casas comunitárias que foram adaptadas para atender essa primeira infância, daquele jeito que a gente sabe. Tínhamos também a transição desse modelo assistencialista, porque a gente está falando de uma trajetória que no Rio de Janeiro, a gente está completando 10 anos esse ano, a gente tem 10 anos que as creches vieram da assistência social para a pasta da educação, e a indefinição desse modelo de atendimento à primeira infância. Esse foi o mapeamento que a gente fez dos nossos principais desafios e por onde a gente ia começar. Por onde a gente ia começar a tentar resolver esses desafios. Pensando em termos de expansão, precisamos crescer. Crescer, você tem dinheiro, você constrói prédio, você tem dinheiro, você contrata pessoal, simples. Aprimorar, simples, você tem 20 escolas, você tem 20 creches, simples, você coloca a qualidade 1000. Não era o nosso caso?
uma perspectiva intersetorial. Pensar numa forma diferente de atendimento a essa primeira infância, que reunisse de uma forma mais global diversas pastas para o atendimento dessa primeira infância. Seria tudo muito simples se cada um estivesse no seu canto. Só que no Rio de Janeiro a gente entendeu que a gente precisava reunir essas 3 esferas, essas 3 frentes de trabalho como uma coisa única. A gente precisava crescer com qualidade, a gente precisava rever essa forma de atendimento a essa primeira infância, a gente precisava aperfeiçoar esse atendimento que era dado, e aperfeiçoar quando a gente está crescendo, quando a gente está contratando gente nova, e aí a gente encarou esse desafio. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses cantos aí. Nossa meta para a expansão é gerar 60 mil novas vagas em educação infantil de 2009 a 2016, porque já estamos começando esse ano no nosso 2º mandato do prefeito, e até o momento foram inaugurados 118 EDIs e geradas 26.648 novas vagas. Com isso, nosso atendimento em 2009 chegava a 124 mil crianças de 0 a 3, matrículas de 0 a 3, e hoje já estamos beirando os 160, quase 160 mil crianças sendo atendidas de 0 a 3. Em termos de instituições, aí a gente dividia, desenhando por faixa etária, vocês percebem que o grande avanço foi mesmo onde era o nosso grande desafio, que era o desafio de 0 a 3. Que o Rio de Janeiro, a gente está bem próximo do atendimento universal da pré-escola, ainda vamos fazer alguns ajustes para realmente universalizar, mas a gente já está bem próximo. O investimento que foi feito, que vem sendo feito, esse montante de 1,2 bi, que é a previsão para 2013, é de 408 milhões. Esses valores contemplam a despesa de construção, pessoal e custeio. Falando mais um pouquinho de valor, o valor de 252 milhões refere-se apenas ao custo de construção dos 118 EDIs já inaugurados e dos EDIs previstos para 2013. Com relação ao pró-infância, a gente já está acordado com 44 unidades de EDIs para já estar tudo fechado com o MEC. Pensando também nessa expansão, porque essa criança está vivendo hoje na nossa cidade, ela hoje tem idade de creche, e a gente entendendo que essa creche é dever do Estado e opção dessa família. Partindo dessa premissa, a gente precisava, além de expandir o atendimento... Abre para mim. Obrigada. Além de expandir esse atendimento, que só... Obrigada. Um golinho só, gente, desculpa. Vou molhar as palavras. Além de expandir esse atendimento, a gente precisava também pensar no modelo alternativo que já desse algum atendimento para essas crianças que estavam fora das creches. Pensamos, então, no Primeira Infância Completa, como sendo esse modelo alternativo que constitui atendimento aos sábados. As crianças que não estão regularmente matriculadas vão às creches no sábado, só que para um atendimento diferenciado do atendimento da semana. Por quê? Aos sábados elas vão. Os bebês, com oficinas para os bebês e para esses pais. Essas oficinas versam sobre saúde, educação, reforço de vínculos familiares. Além disso, também, as crianças maiores têm atendimento ao longo do dia, passam o dia inteiro na creche. Hoje temos 86 creches que oferecem esse atendimento. E, além das crianças terem atendimento, os pais também têm essa escola de pais, onde eles também se empoderam, estudam,
conversam, participam de uma roda de conversas, onde eles estabelecem essa rede de apoio para o atendimento dessas crianças da comunidade. E nessa perspectiva intersetorial, que não é só a educação que faz, a saúde e a assistência também estão dando esse atendimento nas nossas creches. Falando um pouquinho de aprimoramento, estabelecemos que, ao final da educação infantil, a gente tinha metas para essas crianças. Ao final, essas crianças ingressando no primeiro ano do ensino fundamental, não vou ler essas metas todas, elas já estão nas nossas publicações, mas, assim, essa criança tem que contar um caso de forma encadeada, ela tem que ter uma percepção da palavra, tem diversas questões pertinentes ao trabalho dessa primeira infância. E aí você deixa muito mais claro para o professor o que a gente espera, desde de pequenininho, o que a criança pode fazer, qual é a potência dessa criança, desde pequenininha até os seus 5 anos. Também na perspectiva do aprimoramento, desenvolvemos esse modelo do EDI, dos Espaços de Desenvolvimento Infantil, que a gente trouxe essas duas fotos aí bem significativas. Uma mostra o prédio, que é um prédio pensado nesse espaço para essa primeira infância. E essa primeira infância que, desde os 6 meses, eles vêm já para o EDI e saem dali para o ensino fundamental. Então, é um espaço todo preparado, todo a serviço dessa primeira infância, mas essa foto de baixo mostra que é mais do que o prédio, que a gente está falando de filosofia, a gente está falando de um espaço de experimentação, um espaço onde essa criança vai constituir saberes, vai constituir, vai descobrir coisas. Essa foto aí de baixo mostra que, na verdade, a gente está falando muito além de arquitetura, quando a gente fala de EDI, que é essa proposta de oferecer um ambiente que seja promotor, sim, de aprendizagens para esses bebês e essas crianças. Também, no eixo de aprimoramento, a gente traz a criação desse professor, que lá a gente falou daquele profissional que era generalista, foi criado o cargo de professor de educação infantil. Esse professor de educação infantil que ingressa no serviço público, admitido por um concurso que é específico para atuação na educação infantil, com conteúdos específicos do conhecimento dessa criança de 0 a 6, com provas práticas para a atuação desse professor de 0 a 3. De 0 a 3 nada, de 0 a 6. E todo esforço, todo investimento de recurso de formação nesse professor, ele vai estar modelando sua carreira, seus 25 anos de trabalho dedicados à primeira infância. Então, eu considero, a gente botou como último ponto essa questão desse marco histórico no desenho desse atendimento específico à primeira infância, mas eu acho que essa é a grande chave. Quando você pauta, quando você faz um concurso específico para a primeira infância, você já está colocando essa primeira infância num lugar de destaque que ela merece. Hoje a gente tem vários PEIs, a gente já está preparando outra chamada, possivelmente esse quadro que eu enviei para vocês na segunda-feira já está defasado, porque deve ter tido outra chamada de lá para cá. A formação de diretores. Os diretores são a peça-chave nessa mudança. Esses diretores que antes também eram generalistas, também estavam em instituições que pegavam a criança dos 5 anos até, muitas vezes, até o EJA. Hoje, a gente está formando esses diretores específicos para ser um gestor de espaço de primeira infância. É um gestor que é específico. Inclusive, hoje temos 2 aqui que vieram nos prestigiar direto do Rio de Janeiro. E esse gestor, não existe política que não aconteça, seja desenhado junto com esse gestor. Então, ele é habilitado através de um curso de gestão e de liderança, ele passa por um curso, ele passa por uma
banca, onde ele apresenta um plano para aquela instituição, o que ele considera que seja importante para aquela instituição, para aquela comunidade. Essa banca avalia o plano dele de trabalho ou não, e aí sim ele ainda se submete à eleição democrática da comunidade, no caso de terem 2 chapas, 3 chapas, 4 chapas, ou, sendo chapa única, se essa comunidade aprova ou não aquele gestor. Então, são várias etapas que vão certificando e que vão definindo o papel desse gestor. E a formação continuada? Formação continuada, como é que a gente faz? Como eu falei antes... obrigada. Como eu falei antes, você ser excelência com 2 instituições, até é possível. Você tentar chegar à excelência com 700 instituições, que é o que hoje a gente tem de atendimento à primeira infância, é um desafio muito maior. Então, a gente precisa pluralizar nosso esforço, nossa abordagem para essa formação. E aí a gente instituiu algumas coisas, como grupos de estudos, com esses formadores locais, com esses formadores que são os coordenadores pedagógicos das instituições, são os professores, são os que a gente chama PAs, que são os professores articuladores das creches. Publicação de material, constantemente está alimentando esse campo de material que dialogue com a prática desse profissional, para que essa prática seja mais problematizada e seja mais qualificada. Os centros de estudos, que acontecem também, onde aquela instituição senta para pensar as questões específicas do desenvolvimento do trabalho, palestras, acompanhamento, formação de formadores, e aí a gente traz a jornada pedagógica como, eu acho que é a nossa vedete. Nesse total de 12.025 profissionais que lidam diretamente com as crianças, nosso desafio é proporcionar uma formação continuada, com tema relevante, para impulsionar esse atendimento. Como é que a gente faz? Para 12.000 pessoas. Desde 2010, a gente resolveu usar uma forma um pouco diferente, que é um ensino presencial mediado. Uma vez por ano, a gente faz uma teletransmissão, como está acontecendo aqui, em que, em 4 polos da cidade, 45 salas simultâneas e mais 1.012 unidades com formação local. No total, esse ano, os números foram de 29.775 participantes em 3 dias, uma média de 10.000 participantes por dia se formando. E aí a gente consegue chegar. A diferença do que a gente hoje está vivendo aqui para o nosso modelo é que essa transmissão ela acontece em diálogo com quem está nessas salas, com quem está nessas escolas. Existem perguntas que vêm e que vão, existe um diálogo por internet, e aí a gente consegue trazer pessoas, como esse ano a gente trouxe a Ana Lúcia Campos, que já esteve até com vocês em outros momentos. A gente ousou falar de neurociência, porque falar de um assunto tão novo, um campo tão rico, para tanta gente, a gente precisava de uma pessoa especial, como a Ana Lúcia, e foi uma experiência assim, fantástica. Ela ficou com a gente esses 3 dias, se comunicou com essas 30.000 pessoas, e foi assim, fantástico. É um caminho que a gente descobriu, que a gente vem aprimorando, que a gente vem fazendo melhor, e cada vez o campo vem mostrando para a gente que esse caminho, a gente tinha muito medo de falar, mas o olho no olho é tão importante, a formação presencial é tão importante, mas a gente teve que fazer essa opção e a gente vem descobrindo que a gente consegue chegar a muita gente com a mesma qualidade, de uma forma
humana, tanto quanto uma palestra presencial. E aí um pouquinho de algumas avaliações que a gente trouxe, e o crescimento de 2010 para 2013. 2013 a gente ficou um pouquinho menor em número de dias, porque a gente teve a jornada da juventude, que encurtou a nossa jornada pedagógica, mas que, mesmo assim, a gente teve um número muito maior de inscritos do que a gente teve em 2010 para 5 dias. Pensar em atendimento à primeira infância, sem pensar no atendimento a esses pais, a essas famílias, para a gente é extremamente difícil, quase impossível, quase incompatível. Com o aprendizado que a gente teve lá no PIC, onde as crianças passam o dia e os pais têm a escola de pais, os pais da semana começaram a reivindicar que eles queriam também escola de pais para os pais da semana. E a gente estendeu também essa iniciativa para as... Acabou. A gente também estendeu essa iniciativa para os pais da semana. Essa escola de pais, ela promove, da mesma forma, debate, diálogo, empodera, tira esse pai, tira esse cuidador, tira esse responsável, essa mãe, essa família, da situação de solidão, né, que, por mais que a gente tenha estudado pra caramba para ter nosso filho, quando nosso filho está chorando, a gente esquece tudo e parece que fica meio cego. Então, empoderar esses pais, empoderar essas famílias. Essa iniciativa começou lá no PIC. Aliada a ela, tem a biblioteca circulante, tem roda de conversa sobre nutrição, saúde, vínculo familiar, educação de criança pequena. E aí um pouquinho das fotos do que acontece. Opa! Minha primeira biblioteca, que é uma outra iniciativa que, pensando que essas crianças só tinham acesso a livro nas escolas. Livro era uma coisa que só existia nas escolas. Meu filho tem livro em casa, os filhos de vocês têm livros em casa, os sobrinhos de vocês têm livros em casa. Mas quando a gente via as nossas crianças, elas não tinham acesso à literatura que não fosse a da escola, que ela não podia rasgar, ela não podia amassar, ela até levava para casa, mas tinha que devolver na segunda-feira. Então, aliada a todas essas iniciativas de fomentar a leitura e de fazer com que a leitura vá para casa, que as instituições promovem, a gente também resolveu fazer a doação anual de 2 títulos para cada criança. Cada criança, desde o bebezinho, ganha lá o livro de banho, o livro de bichinho, e as crianças mais velhas, livros de conto de fada, livro de história, livro de Ana Maria Machado, Tatiana Bilink, livros que são selecionadérrimos. E esses livros, além de irem para casa, como as 2 fotos mostram, ele também é fomentado, o desejo por essa leitura, por essa literatura, é fomentado nas salas de aula. Então, não adianta também botar um recurso rico para uma casa que não identifica aquele valor, se a criança já não levar ele cheio de significado. Então, a gente trabalha a beça com esse livro, faz com que esse livro faça parte do dia a dia da criança, para ele ir para a casa dessa criança já, vai pedir para a mãe ler, vai pedir para o pai ler. Então, a gente já está no 3º ano dessa iniciativa, e tem sido assim, a cada ano, os títulos mais bacanas, e a cada ano as crianças mais felizes e com a sua biblioteca mais rica, né? Criança que está há 3 anos na educação infantil já está com 6 livros para ele chamar de seu mesmo, aquele livro para ficar na sua casa, para ele levar para a casa da avó, para ele levar para a casa da tia. E aí a gente aproveitou que no ano passado foi instituído o dia e a Semana da Educação Infantil como uma grande promotora de discussão e visibilidade sobre o trabalho com a primeira infância no Rio de Janeiro. O Dia da Educação Infantil ele é comemorado no dia 25 de agosto, em homenagem à doutora Zilda Arnes, mas a semana do dia 25 também é a Semana da Educação Infantil.
E a gente ficou pensando qual seria o movimento para esse dia. Seria um movimento de formação, mas aí na nossa cabeça não fazia muito sentido comemorar a educação infantil, tirando o profissional da educação infantil para a formação. E a gente resolveu que a gente ia fazer um pouquinho assim. A comunidade ia invadir a instituição e a instituição ia invadir a comunidade. Então, ao longo dessa semana, a gente tem esses dois movimentos. A comunidade, a cada dia da semana, a instituição recebe no seu dia a dia, no dia a dia das crianças, os pais, os tios, para vivenciarem o que é de verdade daquela criança, se alimentar com aquela criança, contar história com aquela criança, desenhar. Vou te olhar, não. E a gente faz o contrário também. No dia 25, é um movimento em que a instituição, aí sim, se transborda para a comunidade. A gente vai, para além dos nossos muros, mostrar o trabalho que é feito. Esse ano, a gente foi para o Parque de Madureira, foi uma reunião em que, vocês estão vendo ali as tendas, todas as coordenadorias levaram trabalhos, levaram mostras do que é o trabalho na educação infantil, e foi um dia de grande festa. Em termos de intersetorialidade, a gente tem como metas promover esse olhar integral para essa criança. Vou falar rapidinho agora. Com o objetivo de favorecer esse desenvolvimento e fortalecer as redes intersetoriais em cada território. Como ações a gente tem um comitê que pensa essa criança de forma única na saúde, na educação, na assistência social, porque essa criança, a gente chegou no momento que a gente se deu conta de que essa criança, para a educação, ela era só cabeça, para a saúde, ela era só crescimento e peso, altura e peso, e para a assistência social, ela só era carência. E, na verdade, nada disso é criança. A criança é isso tudo e muito mais do que isso. Então, a gente foi alinhar o nosso discurso, debater com as pastas para pensar que criança é essa, em comum para essas três pastas. O projeto orientador familiar, que a gente tem feito um ensaio de descobrir como fazer uma visitação domiciliar, além de beber no que já existe no Brasil de experiência nessa perspectiva, mas como a gente faria isso, vindo principalmente da educação? Como é que seria uma visita domiciliar com esse foco principalmente educacional? Temos o Programa de Saúde na Escola, que no Rio de Janeiro a gente batizou de Programa de Saúde na Escola e na creche, porque a gente acredita que a creche tem uma especificidade nesse programa e a gente marca ele aí já no nome. E hoje estamos formando esse GT sobre a primeira infância, que busca desenhar o Plano Municipal pela Primeira Infância Carioca. Não dá para fazer tudo isso se não for pensando que a gente precisa avaliar e monitorar constantemente, paulatinamente, consistentemente. E a gente hoje vem desenhando esse modelo, porque para pensar nisso tudo junto, não tem uma ferramenta que dê conta disso tudo junto. Então, a gente agradece as contribuições que vocês possam dar, mas, nesse momento, a gente está em período de desenhar mesmo. Muito ensaio, muita tentativa, muito redesenho, e a gente está nesse movimento de descobrir como avaliar e monitorar esse nosso trabalho nesse dia a dia. E aí, muito obrigada, minha gente.